E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim fazer a análise do filme Mowgli. Nem tem como eu começar essa análise ignorando o que acontece nos primeiros segundos de filme, que é o seguinte: o castelo da Disney, aquele logo Disney, tudo bem clássico que ocorre sempre em todos os filmes da Disney, tá em desenho. Fora o principal, que é a música tema do filme Mowgli, que toca o tempo todo no filme, é um essa música foi incluída nos primeiros minutos de apresentação do filme, enquanto aparece o símbolo, enquanto vai se afastando e vai mostrando uma floresta toda feita em desenho, que aos poucos vai se tornando floresta real. Então, essa introdução já me ganhou, eu juro que eu arrepiei, eu chorei na hora. Então é pura nostalgia. Então, olha, um ponto pra Disney já pra isso que, olha, mexe com o fã, na hora, nos primeiros segundos. Inclusive no final, o filme se encerra com um livro fechando, igual os primeiros filmes clássicos do Walt Disney. Então, cara, foi tudo muito bem bolado e planejado. Então, e vamos começar então pela sinopse. Ela fica em torno, claro, do jovem Mowgli, que ele é criado na selva por uma alcateia de lobos, sempre com a vigilância da pantera negra Bagheera, mas com a chegada do tigre Shere Khan, ele é forçado a sair da alcateia e ir rumo à aldeia dos humanos, enquanto no caminho ele encontra outros animais, inclusive o urso Balu. E aí começa a aventura, como todos acredito que saibam. Visualmente, o filme é o filme da Disney mais fiel até hoje. Eu acho que não tem como rebater isso, não tem como ignorar isso. É o filme mais visualmente bem feito da Disney até hoje. E claramente tirado do desenho. Então, tipo, tem momentos em que você tá vendo ali e você fala, cara, eu conheço ali. Sabe, é literalmente o desenho que se transformou em filme. Então, tá impressionante isso. A animação dos animais é muito bem feita. Tem momento que a gente tá vendo o Bagheera, o Balu, eles falando, e a gente vê realmente o animal do desenho animado. Como pode ter sido feito isso? Realmente é uma animação muito bem feita, porque a gente vê o personagem do desenho animado. Porém, o que eu vou falar aqui não é crítica. Acima de tudo, não é crítica porque eu gostei. O filme ele tem uma história própria. Apesar da nostalgia em ver tudo aquilo, o desenrolar e a forma de contar a história é um pouco diferente sim do original. Então assim, nesse quesito, eu achei que Cinderela foi sim um pouco mais fiel ao desenho, já que eventos ocorrem de forma aleatória e tudo. Ah, Felipe, você quer que tudo seja igualzinho o desenho, assim vai ficar enjoativo. Não, mas eu acho que ele realmente tomou um rumo diferente, já que ele pegou um pouco do livro, um pouco do filme e formou um só. Mas em nenhum momento isso é crítica, já que ele prende tanta atenção quanto o desenho. E talvez chame a atenção de outras pessoas também, porque eu conheço pessoas que, por exemplo, não gostam de Mowgli. Meus familiares, eles odeiam o desenho da Alice. Eu nunca assisti por causa deles. Eles gostaram do live action. O primeiro contato que eu tive com a Alice foi no live action e eu gostei muito. E eu falei, o desenho não deve ser tão horrível assim. Eu assisti ano passado e é um dos meus favoritos da Disney. Então cada filme tem um público, live action, desenho, então acho que a live action acaba agradando um pouco mais o público em geral também. E Mowgli segue realmente o mesmo caminho e com certeza vai agradar até os que não gostam do desenho, talvez, porque a forma de contar a história, o desenrolar, as cenas, tá tudo muito bem feito. Mas vale lembrar que houve alterações sim, assim como Cinderela também tem alguns animais que são isso, são aquilo, não falam isso, não falam aquilo, mas um ponto interessante, são dois pontos interessantes na verdade. Um exemplo foi os elefantes, que no clássico eles vivem marchando, né, com o general comandando eles, e todos eles têm uma personalidade específica, né, tem aquela resmungona, o mais lento, atrapalhado, e eles dão um ar muito de graça pra cena. Eu lembro até, inclusive, que eles eram um dos personagens favoritos quando eu assistia quando criança. E hoje, pra poder fazer análise, eu assisti o clássico pra fazer uma comparação melhor entre o live action e o desenho. E continuam ainda sendo meus personagens quase favoritos do filme, porque eu adorava quando eles passavam. Eu achava muito boa a música, a marchinha deles, 1, 2, 3, 4. E no live action, eles são passados com uma seriedade maior. Mas os animais respeitam muito ele, fazem reverência quando eles passam e eles não falam no filme. Eu achei interessante isso também porque deu uma humanidade maior para os personagens. A Disney constantemente faz isso hoje em dia, mas senti um pouquinho de falta só do humor deles. Acho que ia cair um pouco bem em cena, talvez. Outro exemplo é o macaco Louie. Nessa parte foi um pouco interessante que fizeram com ele, uma vez que a intenção dele nos dois filmes é a mesma, só que no desenho ele é agitado, engraçado até, e no live action eles usam um ângulo diferente.
a iluminação, a própria aparência dele séria remete a medo. Claramente, ele tá um monstro, ele tá um gigante e é o único personagem que realmente tá bem diferente do desenho. Mas eu achei uma mudança bacana, porque ele teve um tom de vilão. Ele podia muito bem ter substituído até o tigre, o Shere Khan. Tão tenso que foi as cenas com ele. Eu fiquei realmente muito tenso, dá realmente passar um medo no macaco que eu dava risada. As cenas são tensas. Só que aí, junto com isso, vem um único defeito que eu não achei legal. Pela primeira vez nos live actions, teve realmente os personagens cantando. Então, ver o Mowgli e o Urso Balu cantando somente o necessário, cara, é esplêndido, é magnífico, não tenho o que falar. É muito nostálgico, é demais. E caiu muito bem em cena. E outra música que tá presente também é a do próprio macaco Louie. Mas foi, acho que, a única coisa que não encaixou tão bem assim num contexto geral. Por quê? Porque a sua música é tão animada quanto, ou até mais ainda, que somente o necessário. E ver ele cantando aquela música que eu antigamente dançava demais com ela. Hoje, vendo o clássico, eu fiquei tipo, sabe, dá vontade de você dar aquela requebradinha. E ver ele cantando a música, seguindo quase o mesmo ritmo, e só que ele daquele estilo mal encarado, naquela sombra, como um vilão, fica tipo, Mas eu adorei a adição das músicas. Acredito sim que os próximos live com certeza vão ter inclusão das músicas cada vez mais ainda. E isso é muito bom, já que é um marco dos desenhos antigos e tem filme antigamente que eu considerava mais musical até do que história. E achei muito bom, um ponto muito bacana. Só realmente me deixou um pouco magoado, que eu esperava talvez pra essa música um Rei Louie mais pulando, jogando o Mowgli lá pra cima, pegando ele. Mas foi interessante sim, foi com certeza interessante. Acredito até que se eu assistir a segunda vez, vai descer um pouco mais essa cena no caso, e eu vou compreender um pouco mais. Destaque especialmente pro Shere Khan, o tigre, que ele realmente é um vilão. Dá medo ver ele em cena. Você vê o como ele tá perseguindo o Mowgli, o como ele quer aquele menino. As cenas em que ele aparece, você vê um vilão. Cria um aspecto tenso na cena. Os animais realmente mostram o medo e o receio que tem ainda por ele, apesar de alguns tentarem confrontar ele. Eu acho que ele é um dos poucos vilões que são vilões realmente da Disney e que deixam sua marca na história da Disney em geral. Como eu sou muito fascinado pela Disney, eu reconheço que alguns vilões têm um toque de humor, alguns vilões são tipo, nossa, pareceu pra dar graça ou não fez nada demais, mas os vilões da primeira linha da Disney, a Úrsula, tipo, ela é maldita, ela tira a voz da Ariel também em troca, faz o acordo e qualquer coisa ela vai ser aquele ser preso pra ficar na caverna com ela. O Scar mata o próprio irmão e o Shere Khan, ele tá doido querendo matar uma criança. É muito interessante isso e no filme eles deixaram ele muito mais sombrio, realmente mesmo, sabe? Dá uma tensão grande quando vê ele. Ó, a dublagem eu achei ok. Eu talvez não fiquei tão satisfeito assim, porque eu tava querendo ver a original. Só que a original ia ser um horário um pouco mais complicado pra mim, como eu tava bem ansioso pra sessão. Falei, não, vamos pegar a dublagem. Inclusive, eu peguei a sessão 3D, que eu consegui ver alguns efeitos bacanas. Sim, tentei analisar um pouco melhor agora. E só por acaso, felizmente, não tinha criança e nem pessoa rindo na sessão. Foi uma sessão das 3 horas da tarde, acho que tinha umas 25 pessoas na sala. Foi mais adulto, então, aleluia, consegui assistir algo decente dessa vez. Mas por todo caso, a dublagem, sim, eu achei decente. Achei bacana, sim. Ainda mais porque era realmente vários atores conhecidos e que são competentes. Afinal, não importa ser só conhecido pra fazer uma dublagem, né, Hulk? A única coisa que me incomodou foi realmente a dublagem do próprio Mowgli. Eu acho que teve momentos que não se encaixou muito, teve momentos que foi mediana, foi tipo ok, mas com o passar do filme desceu. Aí não sei se eu acostumei porque tava assistindo o filme e toda hora ouvindo ele falar, tem uma hora que vai descer pra você a dublagem, ou realmente é boa e só no começo que você estranha um pouquinho. E o final, sem dar spoiler, ele ficou um pouco em aberto, mas é bem diferente com o do desenho animado. E eu achei muito melhor como que se deu a entender. Claro que pode acontecer mais eventos, ficou em aberto, talvez, seja lá o que for, mas a forma que finalizou a história, eu falei, cara, tá ótimo assim, tá maravilhoso, tá muito bom mesmo. E por fim, uma curiosidade, a Disney já está planejando uma sequência. Oi? Querem o mesmo diretor, querem o ator que fez o Mowgli, querem provavelmente o elenco todo de volta reunido e pretendem dar uma continuidade. Eu achei um pouco precipitado, mas como o dinheiro fala mais alto, eles estão vendo que a bilheteria tá sendo boa, então era de se esperar isso. Que eu acho? Eu quero que eles façam logo A Pequena Sereia. Vocês vão ganhar muita bilheteria só comigo, viu, dona Disney? E fora os outros clássicos pendentes ainda. Peter Pan, Branca de Neve, Mulan, Pocahontas, Hércules, Corcunda de Notre Dame, Aladdin e até mesmo partindo pra parte dos animais, tem o Rei Leão, Adamo e o Vagabundo.
Especialmente agora que eles estão mostrando uma competência muito grande pra fazer personagens assim. Então eu imagino que realmente ia cair bem, talvez, num cenário real, um personagem de computação gráfica, que seria, no caso, o Simba, o Mufasa, a Dama e o Vagabundo. Então, sim, tem muito mais outros títulos pra converterem em filme, em live action, do que uma continuação do Mowgli que acabou de ser lançado. E façam Pequena Sereia, porque, por favor, Disney, é meu filme favorito e tá na hora já. E é isso. Em geral, vale muito a pena mesmo. A Disney realmente tá numa época de ouro em relação aos live actions. Eu amei mesmo. Eu saí da sessão totalmente satisfeito, vi que tinham feito um bom trabalho, como era de se esperar também, já que Cinderela foi magnífico, Malévola, eu amei. Alice, que inclusive tá tendo continuação pra variar, então que venham mais filmes da Disney, porque Disney não tem como enjoar, né? Bom, gente, é isso. Muito obrigado. Como sempre, se você tá vendo esse vídeo, é muito importante isso. Muito importante mesmo. Se inscreva no canal. Tô todo dia de olho e fico olhando assim. Ah, aumentou um. Ah, hoje não aumentou, mas amanhã vai aumentar. Curtam a página Homem de Fases no Facebook. Eu também tô acompanhando direto. Deem like nesse vídeo. Comentem. Conversem comigo em inbox. Conversem aqui pelos comentários. Compartilhem esse vídeo se vocês acham que realmente tá assistível. Muito obrigado sempre e até mais. Beijos. Beijinhos.